e lede a história dos parricidas. Erguei o véu negro de todas estas cabeças cortadas e perguntai-lhes o que pensaram do casamento e da família, que leite sugaram, que carinhos as enobreceram. Depois tremei, vos todos que não dais a vossos filhos o pão da inteligência e do amor, vos todos que não sancionais a autoridade paterna pela virtude do bom exemplo. Esses miseráveis eram órfãos pelo espírito e pelo coração e vingaram-se de seu nascimento. Vivemos num século em que mais do que nunca a família é desconhecida no que tem de augusta e sagrada. O interesse material mata a inteligência e o amor. As lições da experiência são desprezadas, regateia-se as coisas de Deus. A carne insulta o espírito, a fraude ri na cara da lealdade. Quanto mais ideal, mais justiça. A vida humana ficou órfã dos dois lados. Coragem e paciência. Este século irá para onde devem ir todos os culpados. Vede como é triste. O tédio é o véu negro de sua cabeça, a carroça anda, e a multidão segue estremecendo. Logo, mais um século será julgado pela história, e será escrito no túmulo de ruínas: aqui jaz o século parricida. O século carrasco de Deus e de seu Cristo. Na guerra tem-se o direito de matar para não morrer. Mas na batalha da vida, o mais sublime dos direitos é o de morrer para não matar. A inteligência e o amor devem resistir à opressão até a morte, nunca até o assassínio. Homem de coração, a vida daquele que te ofendeu está em tuas mãos, pois ele é senhor da vida dos outros, o qual não faz questão da sua. Massacra-o com tua grandeza, perdoa-o. Mas será proibido matar o tigre que nos ameaça? Se for um tigre com rosto humano, é mais belo deixar-se devorar. No entanto, aqui, a moral nada prescreve. Mas e se o tigre ameaça meus filhos? A própria natureza vos responderá. Harmódio e Aristogisto tinham festas e estátuas na Grécia Antiga. A Bíblia consagrou os nomes de Judite e Alde e uma das mais sublimes figuras do livro santo, Sansão cego e acorrentado que sacode as colunas do templo e grita: que eu morra com os filisteus. Acreditai, entretanto, que, se Jesus, antes de morrer, tivesse ido a Roma apunhalar Tibério, teria salvado o mundo como fez ao perdoar seus carrascos e até mesmo ao morrer por Tibério. Brutus, ao matar César, salvou a liberdade romana. Ao matar Calígula, Queres apenas deu lugar a Cláudio e a Nero. Protestar contra a violência com violência é justificá-la e forçá-la a se reproduzir. Mas triunfar sobre o mal pelo bem, sobre o egoísmo pela abnegação, sobre a ferocidade pelo perdão, é o segredo do cristianismo e da vitória eterna. Eu vi o lugar em que a terra sangrava ainda pelo assassínio de Abel e nesse lugar passava um regato de pranto. E miríades de homens avançavam conduzidos pelos séculos, deixando cair lágrimas no regato. E a eternidade, agachada e morna, contemplava as lágrimas que caíam, contava-as uma a uma, e nunca via o suficiente para lavar uma mancha de sangue. Mas, entre duas multidões e duas épocas, veio o Cristo, pálida e resplandecente figura. E, na terra do sangue e das lágrimas, plantou a vinha da fraternidade, e as lágrimas e o sangue, aspirados pelas raízes da árvore divina, tornaram-se a seiva deliciosa da uva, que deve embriagar de amor os filhos do futuro. Shiv, o número 14. 14 é o número da fusão, da associação e da unidade universal, e é em nome do que representa que faremos aqui um apelo às nações, a começar pela mais antiga e mais santa. Filhos de Israel, porque, em meio ao movimento das nações, continuais imóveis como se guardasseis os túmulos de vossos pais. Vossos pais não estão mais aqui, ressuscitaram. Pois o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó não é o Deus dos mortos. Porque imprime sempre à vossa geração a marca sangrenta do cutelo.
Deus não quer mais separar-vos dos outros homens. Sede nossos irmãos, e comei conosco hóstias pacíficas nos altares que o sangue nunca conspurca. A lei de Moisés está cumprida. Lede vossos livros e compreendei que fostes um povo cego e duro, como dizem todos os vossos profetas. Mas fostes também um povo corajoso e perseverante na luta. Filhos de Israel, tornai-vos filhos de Deus. Compreendei e amai. Deus apagou de vossa fronte a marca de Caim, e os povos ao vos ver passar não dirão mais: aí estão os judeus. Gritarão: abram alas para nossos irmãos, abram alas para os que nos precederam na fé. E iremos todos os anos comemorar convosco a Páscoa na Nova Jerusalém. E descansaremos debaixo de vossa videira e de vossa figueira, pois sereis ainda amigos do viajante, em memória de Abraão, de Tobias e dos anjos que os visitavam. E em memória daquele que disse: quem é o menor dentre vos recebe a mim me recebe. Pois doravante não recusareis mais um asilo em vossa casa e em vosso coração a vosso irmão José que vendestes às nações. Porque ele se tornou poderoso na terra do Egito onde procuráveis pão durante os dias de esterilidade. E ele recordou-se de seu pai Jacó e de Benjamim, seu jovem irmão, e perdoa a vossa inveja e vos abraça chorando. Filhos dos crentes, cantaremos convosco. Não existe outro Deus senão Deus e Maomé é seu profeta. Dizei com os filhos de Israel: nenhum Deus existe senão Deus e Moisés é seu profeta. Dizei com os cristãos: não existe outro Deus senão Deus e Jesus Cristo é seu profeta. Maomé é a sombra de Moisés. Moisés é o precursor de Jesus. O que é um profeta? É um representante da humanidade que procura Deus. Deus é Deus, o homem é o profeta de Deus quando faz que acreditemos em Deus. A Bíblia, o Alcorão e o Evangelho são três traduções diferentes do mesmo livro. Há somente uma lei como há somente um Deus. Ó mulher idealizada, ó recompensa dos eleitos, és mais bela do que Maria. Ó Maria, filha do Oriente, casta como o puro amor, grande como as aspirações maternais, vem ensinar aos filhos do Islã os mistérios do céu e os segredos da beleza. Convida-os para o festim da nova aliança. Lá, em três tronos resplandecentes de pedrarias, três profetas estarão sentados. A árvore tuba fará de seus galhos recurvados um dossel para a mesa celeste. A esposa será branca como a lua e rubra como o sorriso da manhã. Todos os povos acorrerão para ver-a e não temerão mais passar a Elicira, pois, sobre essa ponte cortante como uma lâmina de barbear, o Salvador estenderá sua cruz e virá estender a mão aos que vacilarem, e aos que caírem a esposa estenderá seu véu perfumado e os trará em sua direção. Povos, batei palmas e aplaudi o último trunfo do amor. Somente a morte ficará morta e somente o inferno será queimado. Ó nações da Europa, a quem o Oriente estende as mãos, uni-vos para expulsar os ursos do Norte. Que a última guerra faça triunfar a inteligência e o amor, que o comércio entrelace os braços do mundo e que uma civilização nova, saída do evangelho armado, reúna todos os rebanhos da terra sob o cajado do mesmo pastor. Tais serão as conquistas do progresso. Tal é o objetivo para o qual nos empurra todo o movimento do mundo. O progresso é um movimento, e o movimento é a vida. Negar o progresso é afirmar o nada e deificar a morte. O progresso é a única resposta que a razão pode opor às objeções relativas à existência do mal. Nada está bem, mas tudo estará bem um dia. Deus inicia e acabará sua obra. Sem o progresso, o mal seria imutável como Deus. O progresso explica as ruínas e consola Jeremias que chora.
As nações sucedem-se como os homens e nada é estável porque tudo caminha em direção da perfeição. O grande homem que morre lega à sua pátria o fruto de seu trabalho. A grande nação que se extingue na terra transfigura-se numa estrela para iluminar as obscuridades da história. O que ele escreveu por suas ações fica gravado no livro eterno. Acrescentou uma página à Bíblia do gênero humano. Não digais que a civilização é má, pois assemelha-se ao calor úmido que amadurece as colheitas, desenvolve rapidamente os princípios da vida e os princípios da morte, mata e vivifica. É como o anjo do julgamento que separa os maus dos bons. A civilização transforma em anjos de luz os homens de boa vontade e coloca o egoísta abaixo da besta. É a corrupção dos corpos e a emancipação das almas. O mundo ímpio dos gigantes elevou ao céu a alma de Enoch. Acima das bacanais da Grécia primitiva eleva-se o espírito harmonioso de Orfeu. Sócrates e Pitágoras, Platão e Aristóteles resumem, ao explicá-las, todas as aspirações do mundo antigo. As fábulas de Homero permanecem mais verdadeiras do que a história, e só nos restam das grandezas de Roma os escritos imortais que elaborou o século de Augusto. Assim, Roma talvez só tenha abalado o mundo com suas guerreiras convulsões para gerar seu Virgílio. O cristianismo é o fruto das meditações de todos os sábios do Oriente que revivem em Jesus Cristo. Assim, a luz dos Espíritos nasceu onde nasce o sol do mundo. O Cristo conquistou o Ocidente, e os doces raios do sol da Ásia tocaram os gelos do Norte. Movidos por esse calor desconhecido, formigueiros de homens novos espalharam-se por um mundo exaurido. As almas dos povos mortos brilharam sobre os povos rejuvenescidos e aumentaram neles o espírito de vida. Há no mundo uma nação que se chama franqueza e liberdade, pois essas duas palavras são sinônimos do nome França. Essa nação sempre foi, de algum modo, mais católica do que o Papa e mais protestante do que Lutero. A França das Cruzadas, a França dos trovadores e das canções, a França de Rabelais e de Voltaire, a França de Bossuet e de Pascal, ela é a síntese dos povos. Ela consagra a aliança da razão e da fé, da revolução e do poder, da crença mais terna e da dignidade humana mais altiva. Por isso, vede como ela caminha, como se agita, como luta, como cresce. Frequentemente enganada e ferida, nunca batida, entusiasta com seus triunfos, audaciosa em seus reveses, ela ri, canta, morre e ensina ao mundo a fé na sua imortalidade. A velha guarda não se rende, mas também não morre. Confiai no entusiasmo de nossos filhos, que querem ser um dia, eles também, soldados da velha guarda. Napoleão não é mais um homem, é o próprio gênio da França, é o segundo salvador do mundo, e também deu como símbolo a seus apóstolos a cruz. Santa Helena e o Gólgota são os marcos da nova civilização, são os pilares de uma imensa arcada que o arco-íris do último dilúvio forma e que lança uma ponte entre dois mundos. E pensaríeis que a espora de um tártaro quebrará um dia o pacto de nossas glórias, o testamento de nossa liberdade. Dizei antes que voltaremos a ser crianças e retornaremos ao seio de nossas mães. Caminha. Caminha. Diz a voz divina às velhos. Avança. Avança. Grita para a França o destino do mundo. E para onde vamos? Para o desconhecido, para o abismo talvez. Não importa. Mas para o passado, para os cemitérios do esquecimento, mas para os coeiros que nossa própria infância rasgou, mas para a imbecilidade e a ignorância das primeiras idades, nunca. Nunca. XV, o número 15. 15 é o número do antagonismo e da catolicidade. O cristianismo divide-se agora em duas igrejas. A igreja civilizadora e a igreja bárbara, a igreja progressista e a igreja estacionária. Uma é ativa, a outra é passiva.
Uma sempre condenou as nações e os governos, uma vez que os reis a temem. A outra submeteu-se a todos os despotismos e só pode ser um instrumento de servidão. A Igreja ativa realiza Deus pelos homens e só ela crê na divindade do Verbo humano, intérprete do Verbo de Deus. O que é, afinal de contas, a infalibilidade do Papa, senão a autocracia da inteligência confirmada pelo sufrágio universal da fé? A esse respeito, dir-se-á, o Papa deveria ser o primeiro gênio de seu século. Por quê? É melhor, na realidade, que ele seja um espírito comum. Sua supremacia não é mais divina, porque é, de algum modo, mais humana. Os acontecimentos não falam mais alto do que os rancores e as ignorâncias irreligiosas. Não vedes a França católica sustentar com uma mão o papado desfalecido e com a outra segurar a espada para combater na liderança do exército do progresso? Católicos, israelitas, turcos, protestantes já combateram sob a mesma bandeira. O crescente uniu-se à cruz latina, e juntos lutamos contra a invasão dos bárbaros e contra sua embrutecida ortodoxia. É para sempre um fato consumado. Ao admitir dogmas novos, a Cátedra de São Pedro acaba de se pronunciar solenemente progressiva. A pátria do cristianismo católico é a da ciência e das belas artes, e o Verbo eterno do Evangelho vivo e encarnado numa autoridade visível é ainda a luz do mundo. Silêncio, pois, aos fariseus da nova sinagoga. Silêncio às tradições odiosas da escola, ao presbiterianismo arrogante, ao jansenismo absurdo e a todas estas vergonhosas e supersticiosas interpretações do dogma eterno, tão justamente estigmatizadas pelo gênio impiedoso de Voltaire. Voltaire e Napoleão morreram católicos. E será que sabeis o que deve ser o catolicismo do futuro? Será o dogma evangélico posto à prova como ouro pela crítica dissolvente de Voltaire, e realizado no governo do mundo pelo gênio de um Napoleão cristão. Os que não quiserem caminhar, os acontecimentos os arrastarão ou passarão sobre eles. Imensas calamidades podem ainda pesar sobre o mundo. Os exércitos do Apocalipse um dia talvez desencadearão os 4 flagelos. O santuário será depurado. A santa e severa pobreza enviará seus apóstolos para sustentar todo aquele que cambalear, reanimar aquele que estiver fatigado e espalhar o óleo santo em todas as feridas. O despotismo e a anarquia, esses dois monstros ávidos de sangue, dilacerar-se-ão e aniquilar-se-ão um ao outro depois de serem mutuamente sustentados, por pouco tempo, pelo próprio entrelaçamento de sua luta. E o governo do futuro será aquele cujo modelo é mostrado na natureza pela família, no ideal religioso pela hierarquia dos pastores. Os eleitos devem reinar com Jesus Cristo durante 1000 anos, dizem as tradições apostólicas. Ou seja, durante uma sequência de séculos, a inteligência e o amor dos homens de elite dedicados aos encargos do poder administrarão os interesses e os bens da família universal. Então, segundo a promessa do Evangelho, só haverá um rebanho e um pastor. XVI, o número 16. 16 é o número do templo. Digamos o que será o templo do futuro. Quando o espírito de inteligência e de amor tiver se revelado, toda a Trindade manifestar-se-á em sua verdade e em sua glória. A humanidade transformada em rainha e, como que ressuscitada, terá a graça da infância em sua poesia, o vigor da juventude em sua razão e a sabedoria da idade madura em suas obras. Todas as formas que o pensamento divino revestiu sucessivamente renascerão imortais e perfeitas. Todos os traços que a arte sucessiva das nações tinha esboçado reunir-se-ão e formarão a imagem completa de Deus. Jerusalém reconstruirá o templo de Jeová de acordo com o modelo profetizado por Ezequiel.
E o Cristo, novo e eterno Salomão, nele cantará, debaixo de lambris de cedro e de ciprestes, suas núpcias com a santa liberdade, a jovem esposa do cântico. Mas Jeová terá largado seu raio para abençoar com as duas mãos o noivo e a noiva. Aparecerá sorridente entre os dois esposos e alegrar-se-á por ser chamado de pai. Entretanto, a poesia do Oriente, em suas mágicas lembranças, ainda o chamará de Brahma e Júpiter. A Índia ensinará a nossos climas encantados as fábulas maravilhosas de Vishnu, e experimentaremos na fronte ainda ensanguentada de nosso Cristo bem-amado a tripla coroa de pérolas da mística Trimurti. Vênus purificada sob o véu de Maria não mais chorará seu Adonis. O esposo ressuscitou para não mais morrer, e o javali infernal encontrou a morte em sua passageira vitória. Reerguei-vos, templos de Delfos e Éfeso. O Deus da luz e das artes tornou-se o Deus do mundo, e o Verbo de Deus concorda em ser chamado de Apolo. Diana não reinará mais como viúva nos campos solitários da noite. Seu crescente prateado está agora sob os pés da esposa. Mas Diana não foi vencida por Vênus. Seu Endymion acaba de despertar, e a virgindade vai orgulhar-se de ser mãe. Sai da tumba, ó Fídias, e alegra-te com a destruição de teu primeiro Júpiter. E agora que vais gerar um Deus. Ó Roma! Que teus templos reergam-se ao lado de tuas basílicas. Sei ainda a rainha do mundo e panteão das nações. Que Virgílio seja coroado no Capitólio pelas mãos de São Pedro, e que o Olimpo e o Carmelo unam suas divindades sob o pincel de Rafael. Transfigurai-vos, antigas catedrais de nossos pais. Arremessei até as nuvens vossas flechas cinzeladas vivas, e que a pedra conte por figuras animadas as sombrias lendas do norte, alegradas pelos apólogos dourados e maravilhosos do Alcorão. Que o Oriente adore Jesus Cristo em suas mesquitas, e que nos minaretes de uma nova Santa Sofia a cruz se eleve em meio ao crescente. Que Maomé liberte a mulher para dar ao verdadeiro crente as uris com que tanto sonhou, e que os mártires do Salvador ensinem castas carícias aos belos anjos de Maomé. Toda a terra revestida com os ricos ornamentos que todas as artes e bordaram será então um templo magnífico, cujo Padre eterno será o homem. Tudo que foi verdadeiro, tudo que foi belo, tudo que foi doce nos séculos passados reviverá gloriosamente nessa transfiguração do mundo. E a forma bela continuará inseparável da ideia verdadeira, como o corpo será um dia inseparável da alma, quando a alma, tendo alcançado todo o seu poder, terá feito para si um corpo à sua imagem. Esse será o reino do céu sobre a terra, e os corpos serão os templos da alma, da mesma forma que o universo regenerado será o templo de Deus. E os corpos e as almas, e a forma e o pensamento, e o universo inteiro serão a luz, o Verbo é a revelação permanente e visível de Deus. Amém. Assim seja. Shvin, o número 17. 17 é um número da estrela, é o da inteligência e do amor. Inteligência guerreira, audaciosa, cúmplice do divino Prometeu, primogênita de Lúcifer, louvor a ti em tua audácia. Quiseste saber para ter, desafiaste todos os trovões e afrontaste todos os abismos. Inteligência, tu a quem os pobres pecadores amaram até o delírio, até o escândalo, até a reprovação. Direito divino do homem, essência e alma da liberdade, louvor a ti. Pois perseguiram-te pisoteando, por ti, todos os sonhos mais caros de sua imaginação, os fantasmas mais amados de seu coração. Por ti foram repelidos e proscritos. Por ti suportaram a prisão, o desenlace, a fome, a sede, o abandono daqueles que amavam e as sombrias tentações do desespero. Eras o direito deles, e eles conquistaram-te. Agora eles podem chorar e crer, podem submeter-se e rezar. Caim arrependido teria sido maior do que Abel.
É o legítimo orgulho satisfeito que tem o direito de se fazer humilde. Creio porque sei porque como é preciso crer. Creio porque amo e porque não temo mais nada. Amor. Amor. Redentor e reparador sublime. Tu que fazes tanta felicidade de tantas torturas, tu, o sacrificador do sangue e das lágrimas, tu que és a própria virtude e o salário da virtude, força da resignação, liberdade da obediência, alegria das dores, vida da morte, louvor, louvor e glória a ti. Se a inteligência é uma lâmpada, és a sua chama. Se é o direito, és o dever. Se é a nobreza, és a felicidade. Amor pleno de orgulho e pudor nos mistérios, amor divino, amor oculto, amor insano e sublime, titã que toma o céu com duas mãos e que o força a descer, último e inefável segredo da viuvez cristã, amor eterno, amor infinito e ideal que seria suficiente para criar mundos, amor. Amor. Benção e glória a ti. Glória às inteligências que se encobrem para não ofender os olhos doentes. Glória ao direito que se transforma inteiramente em dever e que se torna a devoção. As almas viúvas que amavam e consumam-se sem serem amadas. Aos que sofrem e não fazem nada sofrer, aos que perdoam os ingratos, aos que amam seus inimigos. Oh! Felizes sempre, felizes mais do que nunca os que se empobrecem e que se esgotam para se dar. Felizes as almas que fazem sempre tua paz. Felizes os corações puros e simples que não se acham melhor do que ninguém. Humanidade minha mãe, humanidade filha e mãe de Deus, humanidade concebida sem pecado, Igreja Universal, Maria. Feliz de quem tudo ousou para te conhecer e te entender, e de quem está pronto a tudo sofrer para te servir e te amar. Shvi, o número 18. Esse número é o do dogma religioso, que é toda a poesia e todo o mistério. O Evangelho diz que, quando da morte do Salvador, o véu do templo rasgou-se, porque essa morte manifestou o trunfo da devoção, o milagre da caridade, o poder de Deus no homem, a humanidade divina e a divindade humana, o último e o mais sublime dos arcanos, a última palavra de todas as iniciações. Mas o Salvador sabia que não seria compreendido a princípio, e disse: não suportaríeis agora toda a luz de minha doutrina. Mas, quando se manifestar o Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade e sugerirá o sentido do que eu vos disse. Ora, o Espírito de verdade é o Espírito de ciência e de inteligência, o Espírito de força e de conselho. Foi esse Espírito que se manifestou solenemente na Igreja Romana, quando ela declarou nos 4 artigos do Decreto de 12 de dezembro de 1845. Primeiro que, se a fé for superior à razão, a razão deve apoiar as inspirações da fé. Segundo que a fé e a ciência têm cada uma seu domínio separado, e que uma não deve usurpar as funções da outra. Terceiro que é próprio da fé e da graça não enfraquecer, mas, ao contrário, afirmar e desenvolver a razão. Quarto que o concurso da razão, que examina não as decisões da fé, mas as bases naturais e racionais da autoridade que as decide, longe de prejudicar a fé, não poderia senão ser-lhe útil. Em outras palavras, que a fé, perfeitamente racional em seus princípios, não deve temer, mas deve, ao contrário, desejar o exame sincero da razão. Semelhante decreto é toda uma revolução religiosa acabada, e a inauguração do Espírito Santo na Terra. X, o número 19. É o número da luz. É a existência de Deus provada pela própria ideia de Deus. Ou é preciso dizer que o ser imenso é um túmulo universal, ou que se move automaticamente, uma forma sempre morta e cadavérica, ou é preciso admitir o princípio absoluto da inteligência e da vida. A luz universal está morta ou viva, fatalmente dedicada à obra da destruição ou providencialmente dirigida para a criação universal. Se Deus não existe, a inteligência é apenas uma decepção, pois ela carece de absoluto e seu ideal é uma mentira.
Sem Deus, o ser é um nada que se afirma, e a vida, uma morte que se disfarça. A luz é uma noite sempre enganada pela miragem dos sonhos. O primeiro e o mais essencial ato de fé é pois este. O ser é, e o ser do ser, a verdade do ser é Deus. O ser é vivo com inteligência, e a inteligência viva do ser absoluto é Deus. A luz é real e vivificante. Ora, a realidade e a vida de toda luz é Deus. O verbo da razão universal é uma afirmação e não uma negação. Cegos os que não veem que a luz física é apenas um instrumento do pensamento. Somente o pensamento vê a luz e a produz empregando-a em benefício próprio. A afirmação do ateísmo é o dogma da noite eterna. A afirmação de Deus é o dogma da luz. Vamos parar aqui, no 19º número. Embora o alfabeto sagrado tenha 22 letras, as 19 primeiras são as chaves da teologia oculta. As outras são as chaves da natureza. Voltaremos a elas na terceira parte desta obra. Resumamos o que dissemos de Deus, citando uma bela evocação emprestada da liturgia israelita. É uma página do Keter Malkut, poema cabalístico do Rabino Salomão, filho de Gabirol. Sois um, o começo de todos os números, o fundamento de todos os edifícios. Sois um, no segredo de vossa unidade. Os homens mais sábios perdem-se porque não a conhecem. Sois um, e vossa unidade nunca diminui, nem aumenta, nem sofre nenhuma alteração. Sois um, mas não como em matéria de cálculo, pois vossa unidade não admite nem multiplicação, nem mudança, nem fórmula. Sois um, para quem nenhuma de minhas fantasias pôde fixar definição. Eis porque vigiarei minha conduta, evitando cometer faltas com a língua. Sois um enfim, cuja excelência é tão elevada que não pode cair de maneira alguma, e não como em um que pode deixar de ser. Sois existente. Entretanto, o entendimento e a vista dos mortais não podem atingir vossa existência, nem colocar em vos o onde, o como e o porquê. Sois existente, mas em vos mesmo, uma vez que outro não pode existir convosco. Sois existente desde antes do tempo e em lugar algum. Sois enfim existente, e vossa existência é tão oculta e tão profunda que ninguém pode descobrir ou penetrar seu segredo. Sois vivo, mas não desde um tempo conhecido e fixo. Sois vivo, mas não por um espírito e uma alma, pois sois a alma de todas as almas. Sois vivo, mas não como as vidas dos mortais, que são comparadas a um sopro, e cujo fim será o alimento dos vermes. Sois vivo, e aquele que puder atingir vossos mistérios desfrutará as delícias eternas e viverá para sempre. Sois grande, e perto de vossa grandeza todas estas grandezas se curvam, e tudo o que há de mais excelente torna-se defeituoso. Sois grande, acima de qualquer imaginação, e elevai-vos acima de todas as hierarquias celestes. Sois grande, acima de toda a grandeza, e sois exaltado acima de qualquer louvor. Sois forte, e nenhuma de vossas criaturas fará as obras que fazeis, e nem sua força poderá ser comparada à vossa. Sois forte, e é a vos que pertence essa força invencível que não muda nem se altera nunca. Sois forte, e por vossa magnanimidade perdoais no momento de vossa mais ardente cólera, e mostrai-vos paciente para com os pecadores. Sois forte, e vossas misericórdias que sempre existiram estendem-se para todas as vossas criaturas. Sois a luz eterna que as almas puras verão e que a nuvem dos pecados ocultará aos olhos dos pecadores. Sois a luz que é oculta neste mundo e visível no outro, onde a glória do Senhor se mostra. Sois soberano, e os olhos do entendimento que desejam ver-vos estão inteiramente espantados por só poderem atingir de vos uma parte e nunca o todo. Sois o Deus dos deuses, testemunham-no todas vossas criaturas.
e em honra desse grande nome todas devem render-vos culto. Sois Deus, e todas as criaturas são vossas servidoras e vossas adoradoras. Vossa glória não é embaçada mesmo que outros sejam adorados, porque a intenção deles é a de se dirigir a vós. São como cegos, cujo objetivo é seguir o grande caminho, e perdem-se. Um afoga-se num poço e o outro cai numa fossa. Todos, em geral, acreditam ter alcançado os seus desejos e, no entanto, cansaram-se em vão. Mas vossos servidores são como clarividentes que andam num caminho seguro, e que dele nunca se afastam, nem à direita, nem à esquerda, até que entrem no adro do palácio do rei. Sois Deus que sustentais por vossa deidade todos os seres e que socorreis por vossa unidade todas as criaturas. Sois Deus, e não há diferença entre vossa deidade, vossa unidade, vossa eternidade e vossa existência, pois tudo é o mesmo mistério, e, embora os nomes variem, tudo retorna ao mesmo. Sois sábio, e essa ciência, que é a fonte da vida, emana de vos mesmo, e em comparação com vossa ciência os homens mais sábios são estúpidos. Sois sábio e o antigo dos antigos, e a ciência sempre alimentou-se convosco. Sois sábio, e não aprendesses a ciência com ninguém, e tampouco a adquirisses de outro senão de vós. Sois sábio, como um operário e um arquiteto, reservasses de vossa ciência uma divina vontade, num tempo marcado para atrair o ser do nada. Do mesmo modo que a luz que sai dos olhos é atraída de seu próprio centro sem nenhum instrumento ou ferramenta. Essa divina vontade cavou, traçou, purificou e fundiu, ordenou ao nada abrir-se, ao ser aprofundar-se e ao mundo estender-se. Mediu os céus com o palmo, com seu poder reuniu o pavilhão das esferas, com o laço de seu poder cerrou as cortinas das criaturas do universo e, tocando com sua força a ponta da cortina da criação, uniu a parte superior à inferior. Extraído das orações do que pudemos a essas ousadas especulações cabalísticas a única forma que lhes convém, a da poesia ou da inspiração do coração. As almas crentes não precisam das hipóteses racionais contidas nessa explicação nova das figuras da Bíblia, mas os corações sinceros e afligidos pela dúvida, e que a crítica do século XVIII atormenta, compreenderão ao lê-la que a própria razão sem a fé pode encontrar no livro sagrado outra coisa além de escolhos. Se os véus com que os textos divinos são cobertos projetam uma grande sombra, essa sombra é tão maravilhosamente desenhada pelas oposições da luz que se torna a única imagem inteligível de um ideal divino. Ideal incompreensível como infinito e indispensável como a própria essência do mistério. Artigo 2º. Solução do segundo problema. A verdadeira religião. A religião existe na humanidade como no amor. É única como ele. Como ele, existe ou não existe nesta ou naquela alma. Mas, seja aceita ou negada, está na humanidade, está, portanto, na vida, está na natureza, é incontestável diante da ciência e mesmo diante da razão. A verdadeira religião é a que sempre existiu, que existe e que sempre existirá. Podem nos dizer que a religião é isto ou aquilo. A religião é o que é. A religião é ela, e as falsas religiões são superstições dela copiadas, dela emprestadas, sombras mentirosas dela própria. Pode-se dizer da religião o que se diz da arte verdadeira. As tentativas bárbaras de pintura ou escultura são tentativas da ignorância para se chegar à verdade. A arte prova-se por si, brilha com seu próprio esplendor, é única e eterna como a beleza. A verdadeira religião é bela, e é por esse caráter divino que se impõe aos respeitos da ciência e ao assentimento da razão. A ciência não poderia, sem temeridade, afirmar ou negar as hipóteses do dogma que são verdades para a fé.
mas pode reconhecer, em certos aspectos, a única religião verdadeira, ou seja, a única que merece um nome de religião, reunindo todos os aspectos que convêm a essa grande e universal aspiração da alma humana. Uma só coisa evidentemente divina manifestou-se para todos no mundo. É a caridade. A obra da verdadeira religião deve ser a de produzir, conservar e difundir o espírito de caridade. Para alcançar esse objetivo, é preciso que ela própria tenha todas as características da caridade, de modo que se possa bem defini-la, nomeando-a de caridade organizada. Ora, quais são as características da caridade? É São Paulo quem vai nos ensinar. A caridade é paciente. Paciente como Deus, porque ela é eterna como Ele. Sofre as perseguições e nunca persegue ninguém. É benevolente e indulgente, chamando para si os pequenos e não rechaçando os grandes. Não é invejosa. A quem invejaria, não tem a melhor parte que nunca lhe será tirada. Não é nem inquieta e nem intrigante. Não tem orgulho, ambição, egoísmo, ira. Nunca supõe o mal e nunca trunfa pela injustiça, pois põe toda a sua alegria na verdade. Suporta tudo sem jamais tolerar o mal. Crê em tudo, sua fé é simples, submissa, hierárquica e universal. Sustenta tudo, e nunca impõe fardos que não carregasse antes. A religião é paciente, é a religião dos grandes trabalhadores do pensamento, é a religião dos mártires. É benevolente como o Cristo e os apóstolos, como os Vicentes de Paulo e os Fenelons. Não deseja nem as dignidades nem os bens da terra. É a religião dos pais do deserto, de São Francisco de Assis e de São Bruno, das Irmãs de Caridade e dos irmãos de São João de Deus. Não é nem inquieta nem intrigante, ela reza, faz o bem e espera. É humilde, é doce, só inspira a devoção e o sacrifício. Tem, enfim, todas as características da caridade, porque é a própria caridade. Os homens, ao contrário, são impacientes, perseguidores, invejosos, cruéis, ambiciosos, injustos e mostram-se como tais em nome dessa religião que puderam caluniar, mas que nunca obrigarão a mentir. Os homens passam, e a verdade é eterna. Filha da caridade e criando por sua vez a caridade, a verdadeira religião é essencialmente realizadora. Acredita nos milagres da fé, porque os cumpre todos os dias quando faz a caridade. Uma religião que faz a caridade pode vangloriar-se de realizar todos os sonhos do amor divino. Assim, a fé da Igreja hierárquica transforma o mistério em realismo pela eficácia de seus sacramentos. Não mais signos, não mais figuras que não tenham sua força na graça e que não deem realmente o que prometem. A fé anima tudo, torna tudo de algum modo visível e palpável. As próprias parábolas de Jesus Cristo tomam um corpo e uma alma. Mostra-se em Jerusalém a casa do mal rico. Os simbolismos esparsos das religiões primitivas, abandonados pela ciência e privados da vida da fé, assemelhavam-se a essas ossadas embranquecidas que cobriam o campo de Ezequiel. O Espírito do Salvador, o Espírito de fé, o Espírito de caridade sopraram esse pó, e tudo o que estava morto recuperou uma vida tão real que não se reconhece mais nesses vivos de hoje os cadáveres de ontem. Grande pantáculo tirado da visão de São João. E por que seriam reconhecidos, uma vez que o mundo renovou-se, uma vez que São Paulo queimou no Éfeso os livros dos hierofantes? São Paulo era pois um bárbaro, e não estava cometendo um atentado contra a ciência? Não, mas ele queimava os sudários dos ressuscitados para fazê-los esquecer a morte. Por que então lembramos hoje as origens cabalísticas do dogma? Por que então lembramos hoje as origens cabalísticas do dogma?
Porque relacionamos as figuras da Bíblia com as alegorias de Hermes. Será para condenar São Paulo, para trazer a dúvida aos crentes? Certamente não, pois os crentes não necessitam de nosso livro, não o lerão, não o quererão compreender. Mas queremos mostrar à multidão inumerável dos que duvidam que a fé relaciona-se à razão de todos os séculos, à ciência de todos os sábios. Queremos forçar a liberdade humana.